Então, quando Patanjali fala dos riscos que existem dentro do processo de desenvolvimento desses siddhis, ele até explica que os yogis eles não se pautam, não se dedicam muito a esse tipo de aprimoramento, justamente porque aqueles yogis que chegam nesse estágio e não desenvolveram ainda uma compreensão mais completa sobre a natureza transcendental, eles vão acabar se atraindo por essas faculdades secundárias e até mundanas mesmo, né? E que cai muito no que nós vamos ter dentro do contexto histórico da Índia, os faquires, né? Tanto que eu já comentei com vocês que o que vem para o Ocidente no início do século XX é muito do que havia dentro da cultura dos faquires, e não era exatamente yoga, por incrível que pareça isso. E essa linhagem, diríamos, do fakir dentro da abordagem do yoga vem justamente desses poderes místicos. E por esse motivo é que essa visão errada, né, uma visão torta sobre os poderes místicos, ficou registrado e muitas vezes é traduzido, é entendido dessa forma. Tá? Porém, nós vamos ver aqui dentro de um contexto mais sensato, né, e que também é apresentado pelas autoridades das escrituras, pelos mestres que traduziram e que compreendem, né, esses conceitos, e que nós vamos extrair daí então o sentido. Por quê? Como eu falei, se nós temos uma compreensão preliminar apenas, uma compreensão ali básica, né, por exemplo, se eu tenho uma prática somente voltada à dimensão corpórea, vendo esses poderes místicos, eu já vou me considerar perfeito, porque tá bom demais, né? Possuir esses poderes místicos é a perfeição da vida. Quando na verdade vamos ver que existem outros níveis para serem alcançados. Então, toda a base que nós estudamos, filosofia, metafísica, toda essa abordagem também para uma dimensão espiritual, sem o viés teológico, religioso, é justamente para facilitar ao chegarmos nesse momento de tentar entender quais são esses processos místicos que ocorrem dentro de nós e que irá ocorrer em determinados níveis com os nossos alunos, como que nós lidamos com isso, ou como que nós podemos utilizar o lado positivo desses efeitos ou desses poderes, né, ou dessas perfeições que vão acontecer. Então, eu vou colocar para vocês justamente os dois lados, aquele lado que é o lado mais excêntrico, mais exótico, e o lado realista, o lado realmente que tem embasamento e, consequentemente, também aplicação prática desses conceitos, para não ficarmos perdidos, né, nessas abordagens controversas. Então, Asta Siddhi. Asta, como eu falei, são 8, o próprio nome Asta Anga, né? 8 degraus, Siddhi, perfeições. E aqui, no caso, as perfeições místicas do yoga. E isto é conquistado dentro do próprio processo do Astanga Yoga. Os yogis, quando praticam o Astanga, eles procuram justamente desenvolver essas habilidades para alcançar o objetivo final, que é o poder místico maior, né, de transcender as limitações da mente material. Então aqui vai ter uma breve explicação aí do conceito e tal, mas nós não vamos precisar ler isso agora. Vocês vão ter depois, eu vou enviar para a plataforma para vocês poderem baixar. Mas basicamente está aqui, ó. Em sânscrito, Asta Siddhi, ou 8 poderes místicos, significa 8 poderes místicos, né? Significa, eu fiz a correção aqui, 8 poderes místicos e são conhecidos como Anima, Mahima, Garima, Laghima, Prapti, Prakamya, Ishtva, Vashista. Cada siddhi governa certo caráter e aspecto da natureza humana. Então veja, os siddhis eles estão ligados ao caráter, né, ao chit, a consciência do indivíduo, né, e o aspecto da natureza humana, quer dizer, o ser humano ele se distingue dos demais seres, dos demais animais, justamente por usar a consciência sob uma estrutura racional, sobre um entendimento racional da vida, da natureza e de Deus mesmo, né, ou da nossa própria estrutura e existência.
sendo que ao dominar cada siddhi, desenvolve-se habilidades distintas e únicas para cada indivíduo. Logo, não são poderes sobrenaturais, como se convencionou pensar, mas poderes da consciência humana em desuso, sendo que tais forças são de origem espiritual ou transcendente ao homem e à natureza física ou material da realidade. Então, quer dizer, são poderes que nós trazemos dentro de nossa própria consciência. Né? Existe uma dimensão ainda pouco explorada da nossa natureza interior, da nossa natureza espiritual, e quando nós começamos a desenvolver essas capacidades, ou mesmo essa consciência de que temos condições de superar limitações, temos condições de vencer a nossa mesquinharia, né? Tudo aquilo que nós temos, de certa forma, condicionando a nossa plenitude, e que são justamente esses elementos caracterizados pelos siddhis, tá? Diferente dessa visão totalmente torpe de apenas poderes sobrenaturais. Desse modo, desenvolver os Asta-siddhis corresponde a desenvolver as plenas capacidades espirituais humanas. Vejamos cada uma delas. Então aqui nós temos a primeira. É interessante que essa primeira é ânima, né, o aspecto desse primeiro poder místico, tem uma relação com o próprio termo em latim, né, de anima. Anima é alma. Olha que coisa interessante, né? Quando nós pensamos no termo ânima, em sânscrito, que significa pequenez ou algo muito pequeno, simples, humilde, nós entendemos no latim como a alma, aquilo que